Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Olá, eu quase falo errado aqui logo no início, me desculpe. Olá, hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023 e hoje nós vamos fazer o estudo de Cânticos 4. Os dias estão apertados, meu semestre letivo está acabando, então, para você ter ideia, eu estou aqui gravando esse áudio no dia 16. No dia 16, às 14 horas e 46 minutos. Mas vamos lá, você sabe, nós fazemos a leitura de um texto da Bíblia, todos os dias um capítulo da Bíblia, e depois dessa leitura nós gravamos um breve estudo e deixamos esse estudo disponível nos canais digitais da igreja. Você pode acessar, você pode compartilhar com seus amigos, você pode fazer tudo isso. Lembre-se, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura sistematizada da Escritura. Ela vai te ajudar a ler sempre um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios todos os dias. Se você fizer isso, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda, será uma bênção para você. Procure o Marnone, peça a ele, olhe na internet, escolha da forma que você julgar mais oportuna, mas faça esse investimento na sua vida espiritual. Eu te aconselho, inclusive, a comprar da letra grande, que ela é melhor. E por último, mas não menos importante, procure nos canais digitais da igreja. Nós temos lá estudos às segundas-feiras, às quartas, às quintas e aos domingos. Veja se você pode comparecer a um desses estudos. Seria uma bênção se você pudesse comparecer a um desses estudos. Deixa eu ler aqui com você Cânticos, capítulo 4, do versículo 1 a 7, diz assim: Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosqueadas que vão subindo do lavadouro. Cada um tem o seu par. Seus lábios, cada um tem o seu par, não há nenhum sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces por trás do véu são como metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes de gêmeos de uma gazela que repousa entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. E ele vai continuar o livro de Cântico dos Cânticos, tecendo aqui no capítulo 4 uma série de elogios à sua amada. Você já elogiou a sua esposa hoje? Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Pensar e refletir um pouquinho sobre isso a partir do texto de Cânticos 4, em que o amado elogia a sua amada de maneira sistematizada. Existe um certo senso comum na cultura secular de que o casamento é algo muito negativo e que estar solteiro ou livre é sempre muito melhor. As brincadeiras são recorrentes, as formas de falar são recorrentes, como se o casamento fosse uma espécie de uma prisão. O mundo contemporâneo sempre atribui à vida de solteiro um ar de glamour, um ar de felicidade, e o mundo contemporâneo secular, que eu digo, e a vida de solteiro é estar livre, independente, é uma ótima estratégia. Meses atrás, em um momento descontraído com um grupo de amigos do trabalho, um deles, que estava recém-divorciado, disse para outro assim, eu estava perto ouvindo: ainda bem que eu estou livre. A ideia do casamento acaba sendo uma prisão. É inegável que há casamentos problemáticos, mas vamos colocar um pouquinho de perspectiva nessa percepção sobre o casamento. Você deve estar se perguntando por que você está falando disso, por que você está falando sobre o elogio. Porque parte das nossas justificativas, e elas são infundadas, para não elogiar o outro, é que durante o casamento a gente começa a perceber defeitos e falhas uns dos outros. Então a gente tem essa certa percepção equivocada. E é inegável que existem casamentos problemáticos, mas eu acho que é importante a gente colocar um pouco de perspectiva nessa história. Para isso eu vou ler o livro dos Kellers aqui, que eu estou falando dos Kellers mesmo, é o Tim Keller e a Kate Keller, a sua esposa. E eu vou fazer uma leitura grande. Eu vou te pedir a liberdade de aceitar que eu faça uma leitura razoavelmente grande, mas é para a gente pôr um pouco de perspectiva nessa ideia de que o casamento é algo ruim. Diz assim: a excelência surpreendente do casamento.
Apesar da asserção feita pelo rapaz na pesquisa do Instituto Gallup, há indícios consideráveis de que os casais que moram juntos antes do casamento apresentam maior probabilidade de se separar depois do casamento. Para aqueles que vêm de lares em que os pais se divorciam, o que sem dúvida é uma experiência dolorosa, a decisão de morar juntos é uma reação compreensível, mas os fatos indicam que a cura pode ser pior que a suposta enfermidade. Outras pressuposições comuns são igualmente equivocadas. Embora seja verdade que cerca de 45% dos casamentos terminam em divórcio, a porcentagem mais elevada de divórcio ocorre entre aqueles que se casaram antes dos 18 anos, que desistiram do ensino médio e que tiveram um filho antes de se casar. Portanto, se você é um indivíduo com um nível de instrução razoável, com uma boa renda, se vem de uma família intacta, é religioso, se casa depois dos 25 anos sem ter filho antes, a probabilidade que venha se divorciar é de fato pequena. Note, o que ela está falando aqui do cenário norte-americano, ele está usando fonte de pesquisa, ok? Os Keller estão usando fontes de pesquisa, é o cenário norte-americano. Eu acho que não é nenhum exagero, nós entendemos que nós devemos ter algum tipo de reverberação desse cenário no Brasil. Muitos adultos jovens argumentam a favor de morar juntos porque consideram importante ter casa própria e estabilidade financeira antes de se casar. Partem do pressuposto de que o casamento gera uma série de despesas. Estudos apontam, porém, para os benefícios econômicos surpreendentes do casamento. Um levantamento de dados associados à aposentadoria realizado em 1992 mostra que indivíduos casados com o mesmo cônjuge por vários anos tinham 75% mais recursos ao se aposentar do que aqueles que não tinham se casado ou que haviam se divorciado e não tinham se casado novamente. Mais impressionante ainda é que homens casados ganham de 10 a 40% mais do que homens solteiros com o mesmo nível de instrução e histórico profissional semelhante. Por quê? Em parte, isso deve ao fato de pessoas casadas apresentarem melhor saúde física e mental. Ademais, o casamento é um excelente amortecedor que ajuda os cônjuges a lidar com decepções, doenças e outras dificuldades. A pessoa casada recupera o equilíbrio mais rapidamente. É provável, contudo, que essa renda mais alta também seja resultante daquilo que os estudiosos chamam de normas sociais conjugais. Estudos mostram que os cônjuges cobram mais responsabilidade pessoal e autodisciplina um do outro que amigos ou membros da família. Para dar um exemplo, pessoas solteiras podem gastar de forma imprudente, de acordo com seus próprios caprichos, sem ter de prestar contas a ninguém. Olha a história da liberdade aqui. Os cônjuges, porém, ajudam um ao outro a poupar, investir e adiar a autogratificação. Não há nada melhor para amadurecer o caráter que o casamento. Talvez o principal motivo pelo qual os adultos jovens desconfiam do casamento seja a sua percepção de que a maioria dos casais é infeliz em sua união conjugal. Um exemplo típico é a sala de discussões do Yahoo, na qual um indivíduo de 24 anos do sexo masculino declarou sua decisão de nunca se casar. Afirmou ainda que nos últimos meses, ao relatar essa decisão aos seus amigos casados, eles riram e demonstraram inveja. Todos os consideraram esperto. Ele concluiu que pelo menos 70% das pessoas casadas provavelmente são infelizes em seus relacionamentos. Uma moça que interagiu com essa declaração concordou com as evidências empíricas que ele apresentou. Estava de acordo com a avaliação que ela própria havia feito de seus amigos casados. De cada 10 casais, 7 são infelizes, ela comentou. E acrescentou, vou me casar no ano que vem porque amo meu noivo. Mas se as coisas mudarem, não vou pensar duas vezes para me divorciar deles. Pouco tempo atrás, a New York Times Magazine publicou um artigo sobre um filme chamado Monogamia, de Dana Adam Shapiro. Em 2008, Shapiro observou que muitos de seus amigos casados entre 30 e 40 anos estavam se separando. Ao se preparar para fazer um filme sobre o assunto, decidiu criar uma narrativa oral da separação, reunindo 52 entrevistas detalhadas com pessoas que tinham visto o próprio casamento se desintegrar. Não pesquisou coisa alguma, porém, a respeito dos casamentos felizes e duradouros. Quando lhe perguntaram o motivo, ela parafraseou Tolstói. Todos os casais felizes são iguais. Em outras palavras, são simplesmente um tédio. Portanto, concluiu o repórter da Times, não surpreenderá ninguém que o final do filme assuma uma visão sombria, se não totalmente apocalíptica dos relacionamentos. O filme retrata duas pessoas que se amam muito, mas que não conseguem fazer o relacionamento dar certo. Em outras entrevistas sobre monogamia, o diretor expressa sua convicção de que é extraordinariamente difícil, porém não completamente impossível, dois indivíduos modernos amarem um ao outro sem reprimir a individualidade e a liberdade um do outro.
De acordo com o repórter, para Shapiro, que nunca foi casado, mas tem esperança de se casar um dia, e que não considera que seu filme defenda uma atitude contrária ao casamento, a monogamia apresenta uma dificuldade intratável. Nisso, ele reflete o ponto de vista típico dos adultos jovens, especialmente nas regiões urbanas dos Estados Unidos. Como pastor de uma igreja de Manhattan, eu sei que eu já estou me alongando, mas eu termino aqui esse parágrafo. Como pastor de uma igreja de Manhattan com milhares de solteiros, conversei com incontáveis homens e mulheres que têm a mesma percepção negativa do casamento. Eles subestimam, contudo, a probabilidade de um bom casamento. Todas as pesquisas mostram que o número de pessoas que se consideram muito felizes no casamento é elevado, cerca de 61% a 62%, e esse valor diminuiu pouco na última década. Mais impressionante ainda é o fato de estudos longitudinais comprovarem que 2/3 dos casamentos infelizes se tornarão uniões felizes num período de 5 anos, se os cônjuges persistirem não se divorciando. Diante desses dados, uma socióloga da Universidade de Chicago concluiu que os benefícios do divórcio são apresentados de modo exagerado. Por que eu gastei tanto tempo lendo isso aqui? De um ponto de vista cristão, nós não compartilhamos esse tipo de percepção secular. Nós acreditamos que o casamento é obra de Deus. Jesus fala do divórcio exclusivamente pela dureza dos nossos corações. Ele fala que Moisés permitiu dar carta de divórcio pela dureza dos corações. É inegável que casamentos dão trabalho. É inegável que casamentos precisam ser cultivados. O que faz o autor de Cântico dos Cânticos no capítulo 4 em relação à sua amada? Ele está cultivando a sua relação. Ele está louvando a sua amada. Veja o versículo 7. Ele é simplesmente lindo. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Especialmente chama atenção como ele a elogia. E ele a chama no versículo 9, que eu não li, de amiga. Veja, você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Você fez disparar o meu coração. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Qual foi o último dia em que você fez isso? Qual o último dia que você não se deixou dominar por essa mentalidade secular que eu gastei boa parte do tempo lendo o estudo e que você assumiu a postura similar à postura do autor de Cântico dos Cânticos no capítulo 4, dos versículos 1 até os versículos 15. Eu te aconselho a que leia para que você veja como ele louva a sua amada. Qual foi a última vez que você assumiu essa postura de olhar o casamento não sobre uma perspectiva e uma ótica secular, mas sobre uma perspectiva e a ótica de Deus? E aí você vai dizer, mas isso é muito difícil de ser feito porque o casamento é muito complicado. É verdade, mas talvez uma das maiores dificuldades que tenhamos a construir essa visão é porque ela está maculada pelo secular. E não adianta tentar corrigir. Como que a gente corrige, como a gente começa a ter essa visão do autor de Cântico dos Cânticos no seu capítulo 4? Eu falei muito nos estudos de Eclesiastes, e eu vou repetir aqui. A única forma de curar essa visão é mediante o Evangelho. Se expõe o Evangelho. Corrigir comportamentos errados não resolvem. Corrigir um coração pecaminoso resolve. A correção de um coração pecaminoso só pode ser feita pelo Evangelho. A correção de um coração pecaminoso só pode ser feita pela cruz do Calvário. Não é começar a elogiar a sua esposa amanhã com um esforço muito grande, porque isso vai morrer daqui a 1, 2, 3 dias. Porque o seu coração continua crendo, como a maior parte das pessoas que nós lemos ali, crendo que a atitude secular em relação ao casamento é a atitude mais apropriada. É mudar o seu coração, é fazer a circuncisão no seu coração. E esse só pode fazer Jesus Cristo por meio do Evangelho. Que você se exponha ao Evangelho, para que você, dentro da sua casa, possa abençoar a sua esposa, elogiando-a e trazendo paz sobre o coração dela. Você se lembra que a amada viu o seu amado como um descanso. Elogiar a sua esposa trará descanso a ela. Deus te abençoe.